Então, eu lhe agradeço mais uma vez por nos receber e vou pedir para a gente começar a conversa pedindo para a senhora se apresentar, com o seu nome completo e a sua idade. Sim, meu nome completo é Amantina da Silva Paz, tenho 84 anos, sou natural de Santo Ângelo, não sei se já posso falar, sou natural de Santo Ângelo. Qual a sua data de nascimento? 23 de novembro de 40. Então a senhora é santo-angelense. Sou santo-angelense. Com muito orgulho. Amo. Só que aqui eu adotei também como... Eu vim em 62, então... Faça conta quantos anos que eu tô aqui? Faz já 63 anos. 5 menos 2, 3. 63 anos. A senhora morava lá em Santo Ângelo, na cidade? Meus pais sempre foram da colônia, né? Moravam na colônia. Pobrezinhos, coitado, né? Eu tive uma infância pobre, né? Pobre porque... Pobre é um modo de dizer. A gente nunca passou fome, nada. Só que daí, pra gente poder estudar, eles nos colocavam na cidade, na casa dos burgueses, né? Pra estudar. Tem ali, eu vou te mostrar a família que terminou de me criar, lá em Santo Ângelo. Eu vim... Meus pais moravam em Entre Juiz, né? Entre Juiz. Só que naquela época era distrito de Santo Ângelo, entendeu? Entre Juiz. Daí eles me colocaram, nós somos em 4 irmãs, 3 foram prof. Tem uma que é falecida, e tem a outra que a mais nova mora em Curitiba, e eu. Eram 3 prof, né? Só que daí a gente, para estudar, tinha que trabalhar, né? Por exemplo, eu fui para casa, eu tinha uns 12 anos, para casa de uma família riquíssima. Meu Deus, mas muito queridos, muito... Considerava a gente que nem filha mesmo, era escravizada, sabe? Fazia, claro que tinha que ajudar, que não me arrependo, porque hoje, né, eu tenho aqueles ensinamentos de quando eu era adolescente ainda, né? Daí o que eu fazia? Se estudava de manhã, fazia o serviço à tarde, né? Se estudava à tarde, fazia de manhã. E depois que eu passei para o ensino... Daí foi para o segundo grau, que a gente falava na época, né? Daí eu estudei de noite, daí, lá em Santo Ângelo. Daí, depois de uns anos, daí, minha irmã veio em 61 para cá. Uma irmã minha mais velha, né? Daí ela fundou uma escola lá onde tem esse senhor que eu falei, que ele que indicou, né? Que viesse aqui, um compadre meu. Ela chegou em 61 e daí em 62 ela me trouxe para vir trabalhar. Daí eu interrompi meus estudos, não tinha terminado ainda o segundo grau. Daí interrompi e vim para cá. Daí vim trabalhar com ela, não existia escola ainda, a gente deu aula nos galpão, sabe? Galpãozinho assim da colônia, tipo uma casinha como aquela lá, galpão de um granjeiro lá, mas estava velho, caindo já. Daí ela, até que fosse construída uma escolinha. Oi, tudo bem, nenê? Tudo, e tu, tá bem? Então tá bom. Daí ela até construiu uma escolinha, sabe, o Brizola construiu, chamado Brizoleta. As escolinhas do Brizola. Como se fosse agora também, aquelas escolas tem, lembra que eu, não sei se eu Colares ou fui, tipo a INSE assim, né, que foi construída. Para lá deve ter também, lá pro lado de Inhacorá, Santo Ângelo, aquelas escolas. Daí construí a escolinha, daí nós começamos, foi inaugurada a escola, e aqui era distrito, né, de Tenente Portela. Quando eu cheguei aqui não era município, tinha mínimo de casa. E qual era o nome da localidade que a sua família morava em Entre Juiz? Esquina Rondinha, lá em Entre Juiz. Esquina Rondinha, daí em Entre Juiz tinha uns pisolotos também, muito amigos do final do meu pai, trabalhava para os pisolotos, né, uns granjeiros fortes, e até hoje. Ontem ainda eu vi uma entrevista, ele mostrando uma granja de soja, um pisoloto. Eu disse, meu Deus do céu, então a gente lembra, né? Os antigos já, de certo, nem existem mais, mas ficou
os netos, os filhos, né? Por lá. Qual que era o nome dos seus pais? Meu pai era Valério Monteiro da Silva. E a minha mãe, Valério Monteiro da Silva. E a minha mãe, Elvira Ataídes. Meu pai era natural de Juí e a minha mãe de São Miguel das Missões. Lá em São Miguel das Missões, não faz muito tempo que eu fui lá, tem uma localidade lá com o sobrenome dela, o Rincão dos Ataídes, em São Miguel, sabe? Meu Deus! Daí, só que é uma mistura muito, muito grande que eu tenho de raça, né? Meu pai era negro, cabelo bem piché mesmo. Tá. Minha mãe era castelhana, meu pai também tinha uma mistura de índio, o pai dele, né? Minha mãe era castelhana, era misturada com índia, porque a minha avó lá de São Miguel das Missões, ela veio de Corrientes, Argentina, sabe? De lá, bisavó, não avó, de lá pra cá. Daí, uma raça muito, uma mistura grande que deu. Ai. O brasileiro é uma mistura de raça. É uma miscigenação, né? Uhum, muito grande. E quais são as melhores lembranças que a senhora tem dos seus pais? Eles eram muito, família pobre, né? Os coitados não tinham cultura, não tinham estudo. A minha mãe estudou no tempo que ela era criança, né? Estudou, não sei se tu já ouviu falar no manuscrito. Nunca ouviu falar? Manuscrito e a louça, você já ouviu falar? Também não, eu estudei na louça, porque primeiro e segundo ano eu fiz no interior, lá no meu pai e minha mãe moravam, sabe? O primeiro e o segundo ano eu fiz lá, daí do terceiro ano em diante que eu vim para a capital missioneira, daí eu vim para a cidade, né? Então eu estudei, eu achei que tu já tinha visto falar na louça. A louça era uma pedra assim que tinha, cada aluno tinha uma, né? Daí escrevia ali. Daí, conforme o que o professor ia escrevendo, explicava, depois a gente apagava. Começava todo outro tema de novo ali. E o manuscrito também, o manuscrito era um livro que a minha mãe estudou. Ela sabia, só que com o tempo ela foi esquecendo, a coitada, né? Agora, meu pai era analfabeto. Coitadinho. Mas a gente tinha orgulho. Ele falava para as pessoas, né? As filhas, as 3 professoras, né? Daí ele se sentia muito coitado, muito orgulhoso. O que era um manuscrito? Era um livro didático? Um livro didático, sim. Sim, um livro, mais um excelente de um livro. Uhum. Estudava às vezes em casa, por conta também, né? Alguém que soubesse, os mais sabidos, mais da família ensinavam, né? Minha mãe aprendeu. Bem, só meu pai não. Mas minha mãe ainda quando era jovem ainda, né? Ela casou bem jovem, minha mãe, com 17 anos. E casou. As pessoas tinham dificuldade para comprar os materiais escolares, a lousa, os livros, cadernos? Sim, tinha. A lousa não, a lousa era a própria escola mesmo que fornecia, né? Muito longe. Bem, a gente ia a pé. Esse primeiro e segundo ano que eu fiz. Pensa, né? Primeiro ano, estoquinho. Segundo também. Longe, meu Deus. Minha nossa. Mas depois melhorou. Quando eu fui mesmo para o Onofre Pires, meu colégio lá em Santo Ângelo. Conhece bem Santo Ângelo? Conhece? Na frente da catedral. Eu fui crismada e fiz a primeira comunhão na catedral lá. E daí, de um lado, assim, o Onofre Pires, uma escola, do outro lado, a catedral. No meio, a Pinheiro Machado, né? A praça. Eu tenho uma lembrança viva de Santo Ângelo. E os seus pais eram casados? Casados, aham. Aonde eles casaram? Eles casaram em Juí, no município de Juí. Porque meu pai era natural de Juí. Casaram em Juí. E a minha mãe que era natural de São Miguel das Missões, só que daí a finada avó de São Miguel, também ela foi morar pro lado de Juí. Daí lá que os velhos se conheceram. Os velhos, naquela época os jovens, né? E quantos irmãos a senhora tinha? Nós somos entre 5 irmãos. 4 mulheres e um homem. Somos em 3 agora. 2 mulheres e um homem. E 2 já falecidas. A mais velha faleceu e a do meio.
Agora ficou a mais nova, a caçula, que mora lá em Curitiba. E eu também, com minha idade, de 84 anos, aqui. Mas a mais velha mesmo, falecida. Qual que era a profissão dos seus pais? Agricultor. Trabalhava. Trabalhava como é que eu dizia, a meia, assim, né? Como é que fala? As pessoas que davam os pedaços. Ele tinha lá na Rondinha, lá na esquina Rondinha, Santo Ângelo, ele tinha um bom pedaço de terra. Daí, no fim, eles acabaram, nós trazendo eles para cá, para o município de Redentora. Eles venderam lá, né, pedaço de terra que eles tinham lá na esquina Rondinha, fica um pouco adiante do Entre Juiz. Passa os pisolotos ali, os postos, tudo daí. Logo adiante ali, quem vai para onde é que vai? Pega o Juizinho daí. Tem a ponte do Rio Juiz, né? Daí, que é ali Entre Juiz. Aí passa a vila do Entre Juiz, aí toca um pouco, daí mais na frente tem o Juizinho, né? Por ali. E morava naquele meio ali. A esquina Rondinha ficava entre o meio das duas pontes, né? Daí nós trouxemos eles para cá, aqui junto com nós. Venderam lá e compraram. Eles faleceram aqui? Faleceram, sim. Faleceram aqui, só que o final do meu pai. Os dois foram sepultados em Juiz. Os dois em Juiz. E a minha irmã também, a que fundou também a escola ali, viúva, também, os três. Meu pai, minha mãe e a minha irmã são sepultados em Juiz. No cemitério Jardim de Juiz. A senhora conheceu seus avós? Avós. Tu acredita que a materna e a paterna, sim. As duas avós. Os avós, não conheci nenhum. A minha avó, essa que eu disse que era de descendência de raça de castelhano, tinha os olhos bem azuis, os cabelos bem. Então é uma mistura. Tem uma irmã minha, depois eu vou mostrar umas fotos para vocês da minha irmã. Ela é bem clara, sabe? A minha irmã é essa que morreu lá nesse lugar lá no interior aqui, que foi também a primeira professora. Então a raça cruzou, né? Tinha uma tia minha também, bem clara, bem. E eu puxei mais para eu e meu irmão também, tem um irmão meu, um homem, né? Um único homem, que mora em Farroupilha, bem pretinho, mas bem tinto mesmo. Ai. Qual era o nome dos seus avós? Que eram os maternos ou paternos primeiro? Os paternos. Os paternos era Jerônimo Ataídes. E seus maternos? Os maternos, Jerônimo e Olímpia. Ele, Jerônimo, e ela. Agora os paternos. João Monteiro e Eudócia, da avó. Paterno. Da Silva? É. De onde eles eram? Meus avós? Pois os maternos que eu te falei era natural de São Miguel, né? A Olímpia e o Jerônimo que eu te falei, né? Era natural de São Miguel. Daí depois que eles foram, mas era o mesmo de São Miguel. Agora os outros não, os paternos eram de Juiz mesmo. Olha aquelas linhas aí, Juiz dividido em linha, né? Tantas linhas. Aqui em Redentor é sítio. E lá de vocês, o que é lá no município de Iacorá? E tem o rincão dos... Tem o rincão dos Ataídes? Dos Pires, isso! Como é o nome dele, que era compadre da minha irmã. Minha irmã morou lá em Iacorá. Essa que fundou a escola aqui, sabe? Qual era o nome dela? Iracema Monteiro da Silva. Ela foi comadre... Eu perguntei pra você, pra ti antes. Tem Estrada, né? Família Estrada. Daí tinha a comadre dela, era casada com Estrada. A Sueli Estrada. Certo. Daí Rolim tem uma cunhada minha que era Rolim, de lá, de Iacorá. Nascida e criada lá. Daí depois também ela casou com meu cunhado aqui em Redentora, que nem eu, né? Eu vim solteira de Santo Ângelo, daí conheci meu marido aqui. Ele era aqui da cidade mesmo, natural daqui. Essa rua aqui leva o nome do meu sogro. Essa rua que eu moro. Nessa até. Então, qual que é o nome da rua? Rua Tenente João Paz. Essa rua aqui. Já ouvi falar dele.
Já ouviu? Dos primeiros moradores. Isso mesmo. Uhum. Os primeiros, tu ouviu falar? Ah, é pra esconder? Pra Depois tirar. a gente pode Tá. lhe alcançar daí. Isto. Uhum. Aqui meu filho com a minha neta. Não, né? Isto. Que bonita essa foto. É, daí alcança lá pra ela também. Depois a gente vai falar sobre elas. A senhora falou que tem uma descendência de negros. Sim, tenho. E De índio. De negro seus de avós índio. contavam algo sobre o tempo da escravidão, serem descendentes de escravos? Contavam, eles falavam sim. Eles falavam muito sobre o tempo de uma guerra, não sei se foi aquela guerra de... Ai, era uma guerra, acho que era no tempo do Getúlio ainda também, não sei. Falavam muito. Dos chimangos dos maracás. Isto, essa aí, dos chimangos e maragatos. Falavam. Inclusive diz que, meu Deus, a miséria de alimento, né, que era. Eles contam, eram pobres, né, pobrezinhos, né, todos pobres aí, passavam necessidade. Meu Deus, afinal, a minha avó, a mãe da minha mãe, contava que, tinha, no mato, dava essas taquara, né, taquara, comia aquele, tipo, como é que eu dizer, palmito, né, ela achava os palmitos pelo mato lá. Semente também, às vezes, cozinhavam, passavam miséria. Tempo da guerra, né? Final da minha avó, a mãe da minha mãe, essa que era castelhana. E algum dos seus avós chegou a participar dessa revolução? Da Revolução, deixa eu ver. Acho que não. Eu lembro, não. Acho que não O participou. que eles contavam sobre? Sobre a Revolução, porque todo mundo tinha que ficar ali, como é que eu vou te falar? Escondidos, né? Principalmente as filhas, as mulheres, né? As mulheres tinham que serem, meu Deus, transificadas lá, porque, né? Era demais a perseguição, né? Daí, isso era horrível, não era fácil. Os seus avós, a senhora não conheceu, nunca viu foto deles? A minha avó, as avós eu conhecia, né? Mas os homens não, nunca vi. Não tinha naquela época, né? Não. Eu, da minha mãe e do meu pai também, tem umas 3x4 ainda, pequenininhas, sabe? E dos meus avós também não. Naquela época eu não tirava O foto. seu pai andava trajado assim, tipo piochado? Gostava muito. Ele era tipo domador, gostava de domar, né? Potro, e, meu Deus do céu, gostava muito da lida de campo, sabe? Gostava. Ia lá de Santo Ângelo, ia para Santana do Livramento trabalhar para lá. Trabalhava, ia para lá para domar e gado também, mansava, né? Era muito trabalhador, o coitado. E que cor de lenço que ele usava? Não maracá, não vermelho. Usava um xadrez, um branco, né? Sim, um xadrezinho e branco. Vermelho não. Porque o lenço ele dizia... Identificava, né? Então, no tempo da Revolução, eles apoiaram os chimangos. Os chimangos. Maragato não. Seu pai nunca contou histórias sobre a guerra? Não, eu lembro não. Não me lembro. O pai. E das suas avós, a senhora era criança, tem alguma recordação de visitar ela? Sim, a minha avó, a Olímpia, né, que era a mãe da minha mãe, a outra não, a outra sempre morou longe de nós, sempre em Juí, sabe? Sempre morou em Juí, a outra morava ali em Santo Ângelo também, no interior lá, né, lá entre Juiz para lá. Daí, então, com aquela que morava ali, a gente convivia, né? A gente ia visitar ela, inclusive no dia que ela faleceu, eu estava lá na casa dela, eu lembro bem, eu tinha acho que uns 12 ou 13 anos, eu já estava, né, estudando lá no Nofre Pires, porque eu saí do interior, tinha feito só a primeira e a segunda, né? Primeiro e segundo ano, primeirinho e segundo. Daí terceira, quarta, quinta eu fiz no Nofre Pires, né? Daí o resto eu fui para o CPET Araju. Fiz catequese no Colégio das Irmãs, lá na Teresa Merzelli, só que estudar não, porque era particular, né? Lá não dava daí.
Conhece o Colégio das Irmãs de Santo Ângelo? Conhece? Eu fiz a catequese lá. Só que daí a comunhão foi na matriz ali, né? Hoje é catedral, naquela época era matriz. Meu irmão... Verzeri, a senhora está falando? Sim, eu fiz a catequese no Verzeri, com as irmãs da escola Verzeri, uma turma, não só eu, uma turma de criançada. Só que a comunhão foi feita na matriz, naquela época, que hoje é a catedral, né? Santo Ângelo. E a senhora disse também que foi criada por outra família depois. Sim, eu tenho ali as fotos da família. Família Secone, de Santo Ângelo. Foram meus segundos pais, né? Lá eu aprendi a fazer bastante. E o que eu aprendi na vida de trabalhar assim, como dona de casa, como... eu tô com 84 anos, eu não tenho ninguém que faz o serviço para mim, eu faço tudo. Mas não me arrependo, né? Elas me ensinavam de tudo mesmo. E daí trabalhei em escola, fui 12 anos diretora de uma escola, né? Ali no interior. Trabalhei aqui no colégio, junto com a Rosalina, lá onde vocês foram. No Júlio, lá no Napoleão, sabe? Demos aula aqui juntos. E quando eu me aposentei, acho que logo também, eu acho que ela se aposentou um pouco, não sei se ela é um pouco mais velha que eu, a Rosalina. Acho que ela deve ter uns 80, né? 86. 86? Deve ser. Eu tava com ela esses dias no almoço ali da terceira idade. Daí eu dei aula ali junto com ela. Dali a coordenadoria me chamou, porque uma do interior se aposentou, uma diretora, né? Se aposentou. Daí o coordenador, que era Três Passos, né? Na época, quando eu me aposentou, e até agora. Só quando eu saí de Santo Ângelo para vir trabalhar aqui no município da Redentora, não tinha coordenadoria de ensino em Três Passos. Era Santa Rosa, sabe? Eu saí de Santo Ângelo, direto a Santa Rosa. De lá, eles me mandaram. Só que eles me deram 50 lugares para escolher. Eu digo, não. Até que eles não concordaram de me dar aqui onde a minha irmã estava mesmo, que era no município da Redentora, né? Queriam me dar no município de Três Passos, lá em Santa Rosa. Não. Queriam me dar em município de Tenente Portela. Não. Queriam me dar no município Coronel Bicaco. Só que aqui não era município ainda. Eu dizia, não, eu quero no município... Tenente Portela, era Tenente Portela. Não, eu quero Tenente Portela. Só que daí Tenente Portela eles queriam me dar pra lá na cidade. Tu conhece também Portela? Mais ou menos, Era lá, na outra ponta pra lá, não era aqui. Eu disse, não. Daí foi que eles me deram, vim junto com a minha irmã daí, trabalhar. Daí depois daqui eu fui pra essa escola, fiquei 12 anos lá, me aposentei lá, tive a direção da escola, daí o coordenador de Três Passos me chamou, professora, quer pegar a direção, a outra vai se aposentar, uma colega minha, que tinha direção, né? Eu disse, eu vou. Larguei tudo ali no colégio daqui, né? E fui pro interior para pegar a direção. Eu sabia que para mim seria melhor, ia render um pouco mais, né? Com a direção. E não me arrependo. Trabalhei, seria 25 anos, né? Na época para se aposentar, agora nem sei quantos anos é. E eu fiquei mais 5 ali, completou os 30, para mim levar a direção junto na folha, né? De vencimento. Daí eu fiquei mais 5 anos. E daí meu marido, meus filhos, mas me xingavam. O que quer? Não comprou escola, a escola não é sua, vamos parar. E se eu quisesse ter continuado, depois que eu me aposentei, eu estaria com a segunda aposentadoria agora. E eu acho que eu estaria aguentando ainda, até agora. Faz que eu me aposentei em 92, bem certo, teria segunda, mas eles não deixaram. A senhora descobriu que ser professora era uma vocação? Uma vocação. Meu Deus do céu, não sei fazer outra, assim de crochê, tricô, bordado, só sabia, e naquela época eu não tinha computador, nós tínhamos uma máquina e um mimeógrafo só na escola, né? Hoje eu estava vendo uma que foi candidata a governador do estado, na hora, não sei se vocês não viram, assistiram a RBS, mas estava lindo com a Maria do Carmo, uma que foi candidata a governadora pelo estado do Rio Grande do Sul, eu escutando ela falando no mimeógrafo, não tinha nada, na redação lá da RBS, né, não tinha nada. Ela disse, tinha um mimeógrafo, que a gente passava, saía com as mãos, tudo pura tinta. E nós também, era assim.
Dona Undina, eu queria saber como é que foi a sua infância lá em Entre Juiz. Lá em Entre Juiz? Foi boa, caminhava 5, 6 quilômetros a pé para ir na escola. A pé, bem boa e sofrida, porque olha só, no inverno, por isso que eu digo agora, deixam de estudar, tem muitos que... Eu fico triste, sabe, quando eu vejo que vão até, os meus filhos, vão até um ponto e param. Meu Deus, pegam dentro da casa dos pais e largam lá na escola, né? Eu também, eu não, eu ia longe mesmo, 5, 6 quilômetros, toquinho, pequenininha, né? E aí eu, minha irmã essa que mora em Curitiba, e meu irmão que mora lá em Farroupilha. Três irmãos. Às vezes ele ia a cavalo, né? Ele levava um pouco outra, né? Na garupa, para chegar até a escola. Era sofrido. No inverno, então, meu Deus, não sei nada. Tinham crianças que não tinham calçado? Sim, nós mesmos, né? O calçado, o que era? Alpargata, tamanco, né? Para lá naquela região usavam muito tamanco, tanto os adultos quanto as crianças também, quebrando o gelo. Quebrando o gelo. Tamanco-curioso. Tamanco-curioso. É, como diz a música, minha infância é pobre, herdei do meu pai. A senhora se recorda de alguma brincadeira? Do tempo de infância? Meu Deus do céu, muito. Só que eu acho que lá fora, né? Mas aqui também no Nofre Pires, ali em Santo Ângelo, na cidade mesmo, no centro, era muito bom também. Nós tinha, nos fundos da escola, nós tinha uma quadra, sabe? E daí então, o colégio ali, tu conhece bem a escola? É 2 pisos que tem, né? E eu até o terceiro e quarto ano eu fiz da parte no térreo, né? E daí a 5ª série lá. E de lá onde eu estava, da 5ª série, enxergava lá pro lado onde meu pai morava, sabe? Longe mesmo. Bem longe. Era alto, né? Ia todos os campos para lá, bem longe mesmo, né? Mas eu lembro, sim, tanto lá no interior, e hoje as crianças não sabem mais brincar, né? Com nada. Ontem eu pensando o que a gente brincava. E eu também, no tempo que eu dei aula, esses 30 anos, não estava assim tão avançada a tecnologia, né? Não tinha nada, como eu te disse. Então as crianças brincavam. Ontem eu lembrei até de aborrengo, tinha, né? Brincava de aborrengo, brincava de cirandinha, brincava de Terezinha de Jesus, brincava de... Um brinquedo que eles proibiram foi caçador, né? As escolas, acho que o MEC, acho que proibiu. A gente jogava muito lá em Santo Ângelo, caçador, na quadra. Brincava naquela chão, acho que amarelinha, né? Aquela no chão, parece que era amarelinha. Brincava de 9, aquela na parede com a bolinha. Olha pra cá. Essa eu não conheço. Não! 9. E aquela do chão, você lembra? Essa sim. Que colocava os números, né? Os quadros com... A quadra vivia sempre branca de giz, né? A gente fazia os jogos lá. Era muito bom. Como que era essa do 9? A do 9 tu começava com uma bola, né? Daí você ia trocando, ia tirando a bola. Tu deve se lembrar. Uma bolinha, né? Mas era bom. A gente brincava muito. Muitas brincadeiras de roda. Sim, brincadeiras de rodas. Muitas mesmo. E esse tempo que a senhora foi do 1º ao 2º ano, tinha nome a escola? Tinha. Escola Municipal Santos Pedroso. Era o nome da escola. E o primeiro professor morava... Pois é, quando eu saí daqui, que eu fui para o interior para dar aula, que assumi a direção da escola, eu também morava no apartamento da escola, essas escolas do estado, né? Sempre foi estadual, sempre fui do estado. Daí tinha um apartamento, né? Era escola rural, sabe? Aqui, né? Em todos os municípios tinha. E daí tinha a sala de aula, tinha a secretaria e tinha morado o apartamento da diretora. Eu morei 12 anos sempre no apartamento. E daí, o que tu tinha me perguntado antes? Do seu tempo da escola, qual era o nome da escola? Escola Municipal Santos Pedroso. Daí o professor morava também com a família na escola.
E daí ele foi o primeiro professor. Era um senhor, grisalho, cabelo bem grisalho, professor Diogo Moreno Ibanez. Falavam que ele era espanhol, parece, de origem espanhol. É assim, de origem espanhol. Daí tinha ele, a esposa dele, e 2 filhas também que eram professores. Davam aula junto com ele. Mas não, era um prédio grande, assim, um prédio grande para a escola, e daí tinha casa, assim, só descia assim, era a casa dele, sabe? Mas um prédio bem grande. Uma sala só. Não era assim, como é que eu dizer, não era separado, né? Era um salão só, bem grande. Como se fosse essa casa aqui, daí, tudo junto ali. Só que tinha as turmas separadas, né? Primeiro, segundo. Aqui também, quando eu cheguei aqui, nós damos aula para 4, 5 turmas numa sala só. Era por currículo, né, que nós dava aula. Daí, ficava lá. Lá no interior nós tivemos 100 e poucos alunos, quando eu e a minha irmã. Daí a gente começou a gritar para os subprefeito, vice-prefeito, subprefeito, né? Daí começaram a mandar. E na última que eu fui, que eu me aposentei, meu Deus do céu, era muito professor. Daí os daqui da cidade, professores daqui que me conheciam bem daqui, né, queriam ir para lá. Porque daí tinha difícil acesso, entendeu? O Estado pagava difícil acesso, daí elas queriam ir para lá. Perguntavam onde é que ia ir. Onde é que tu quer dar aula? Perguntavam, chamavam, né? Quando elas iam procurar contrato, coisa assim, ou nomeação. Lá com a professora Mantinha, lá na Vila São Sebastião. E na época tinha uma turma. Tinha uns 6 e poucos alunos, tinha mais 6 domésticas. Merendeiras, entre merendeiras e faxineiras da escola, mais 6. Muito bom, era lá. Bom mesmo. E do seu tempo de escola não tinha merenda? Nada, merenda era levada em casa, né? Batata assada, pão com melado, pão com chimia, ovo cozido. Mas era uma boa alimentação também, né? Era saudável. Era saudável, melhor que o salgadinho de hoje, né? Melhor. Acho que todo mundo fruta levava também. Batata assada. Levava um pão com chimia que queria trocar com o coleguinha. Isso sempre tinha, quem queria trocar. Sempre. Só que, como é que eu vou te dizer? Não era todos que levavam, que tinham condições de levar bem, como tu falou, né? Tinha uns que levavam. Fruta também levavam bastante. Bergamota, laranja, banana, porque era tudo coisas que os pais tinham, né? Eram agricultores, daí tinha. Pão com banho e açúcar. Também. Eu nunca gostei de pão com banho e açúcar. Eu gostava de pão com banho e sal. E um pouquinho de pimenta moída por cima. Agora, pão com banho e açúcar, ai. Tem um vizinho meu que mora naquela casa ali. Ele diz, não, dona Martina, melhor era pão com banho e sal, né? Eu disse, isso mesmo, Luiz Mário. Ai. E como que a senhora pode descrever a casa que morava com seus pais? Mas tu sabe que lá pro lado de Santo Ângelo eram lugares de fazendeiros, né? Granjeiros, fazendeiros. Tinha os pontes, tinha os... e tinha pessoas também, deu muito naquela época, pessoas, como é que eu vou te dizer, que ficaram famosas, como os Bilia, né? Os Bilia eram vizinhos do meu pai. Eles vizinhavam com meu pai e minha mãe. Minhas irmãs mais velhas, mas se namoriscavam, sabe? Se namoravam com o mais velho. Esses dias um dos meus guris disse, mãe, eu vi um dos Bilia, tava sempre no programa, às vezes Galpão Crioulo, às vezes se apresentam, né? No Face mesmo. Daí o meu filho disse assim, mãe, eu vi um bem gordo, um velhote. Eu disse, mas então é esse? Tem algum vivo, então, desses que namoriscavam, que eu tô assistindo lá. E eles eram todo músico, né? E o meu pai era, como é que eu tenho que dizer, naquela época, meu marido também foi aqui. Eles diziam quarteirão. Você já ouviu falar? A palavra quarteirão? Que representavam autoridade na comunidade. Entendeu? Cuidavam os bailes, festas, sabe? Eram bem respeitados. Meu marido também era aqui.
lá no interior, lá onde eu morava. Também era. Mas aí meu marido era nomeado aqui pela delegacia de polícia, tá? Dava até um crachazinho para ele usar assim. E ele resolvia problemas seríssimos que não precisavam vir para cá, né? Muitas coisas bem barbudas mesmo, ele resolvia lá entre família, sabe, que dava muita encrenca, entre casais, por causa de terra, por causa de linha de terra, mas eles faziam as audiências dele lá, fechada lá, a sete chave, e conseguia resolver. Mas era muito bem visto, meu marido, lá no interior. Qual era o nome dele? João Luiz Correia Paz, filho parecido com meu sogro. Eu não conheci meu sogro, aquele senhor ali, não conheci. Só conheci bem a minha sogra. Ela morreu com 96 anos também. 96. Uma mãe para mim. Meu Deus. A senhora tá falando da família Bilia, então era vizinho. Vizinhos? Como é que é o sobrenome deles? Oliveira? Não. Oliveira? Seu tio Belias? Eu era pequena, né, na época, né? Eu não lembro, mas Bilia é apelido da família, o velho baixinho. Eu lembro mal e mal. Serra de Cima? Isso mesmo, Serra de Cima. E tinha a Serra de Baixo, que tinha os Toneto, que eram músicos também. Daí então tinha os Bilia, mas os Bilia eram músicos, os Toneto eram músicos, os Miller, de Santo Ângelo também, tinha o Miller, que era meu padrinho, né, de batismo. Ele, a esposa dele e ele. E daí tinha os Miller. Qual que era o nome do seu padrinho? Do meu padrinho? Ai, minha madrinha, eu lembro que era Natália, o nome dela. Filha dos Prote de vida, e moravam lá. Daí tinha também o Schultz também, que era um músico. Sasso também tinha bandas de música, sabe? Tinha bastante bandas lá em Santo Ângelo. Gostavam, né? Eu amo música gauchesca. Mas gosto muito. Era só o que dava naquela época. Dava uns forobodó meio feio às vezes por lá, mas... Eu estava ali perguntando da sua casa, que a senhora morava com você. É mesmo. Tu sabe que lá Santo Ângelo era uma região de fazendeiros, né? E a casa do meu pai era assim uma casa boa, uma casa de material, de alvenaria, só que era todo tipo assim, tijolo à vista, entendeu? Não tinha reboque assim, não era rebocada, era só feita, né? Mas era grande, uma casa grande, tinha 3 quartos a casa. Só que eu e as minhas irmãs, morava praticamente mais na cidade, né? Com as famílias. E daí tinha 3 quartos, tinha uma sala bem grande, e a cozinha, e banheiro era na mesma, como é que eu dizer? Ou faziam num quarto lá, né? Faziam um banheiro num quarto, ou era Era tudo difícil, né? Não é como nem agora. Tudo bem. Mas deu tudo certo. Mas naquela época a maioria das casas era de madeira. De madeira. Desde a coberta, né? Era coberta de tabuinha, né? E a nossa não. A nossa já era coberta de telha de barro e era de alvenaria. Uhum. E o que mais? Mas eu era pequena na época. Não... Da propriedade. Tinha criava animais, plantava? Tinha. Meu pai e minha mãe sempre tinham vaca de leite, né? Tinha uma estrebaria bem boa, assim, que colocavam lá. E vaca de leite, criavam os porcos, sempre tinha porco, né, também para matarem, para carnear. Era, como é que pode dizer? Como é que a gente fala? Sustentável, assim. A subsistência? Subsistência. Isso. Uhum. Isso ali. Tinha, né? Pro gasto. Pro gasto. Verdade. Não era nada para... Lenha. Meu pai vendia lenha.
faziam bastante lenha com serrote, nem tinha motosserra, era serrote, aquele que puxava pros, né? Eram pobres, eles tinham que se virar para fazer algum dinheirinho, né? Nós também, quando a gente começou a trabalhar mesmo, a gente ajudava os velhos. E como que os seus pais de Juí foram para lá? Para Santo Ângelo? Não sei, daí foi meu pai. Os filhos nasceram todos lá? Os do final do meu pai? Sim, todos lá em Santo Ângelo, nenhum em outro lugar, todos lá. Daí foi meu pai, foi outro irmão dele, né? Todos lá em Santo Ângelo. Os 2 irmãos lá. Eram poucos irmãos, eram 3 irmãos. Um era sargento, tenente da brigada lá em Gravataí, o irmão do final do meu pai. Esse faleceu lá em Gravataí. A senhora também citou ser descendente de indígenas, né? Sim. Aqui em Redentor a gente tem uma área indígena, né? Sim. E como que era essa relação com os indígenas daqui? A senhora chegou a ter relação com eles? Isso. Assim, conviver com eles? Sim, quando eu dei aula nessa escola que eu te falei, que nós fundamos, né? Que daí começamos num galpão velho lá de um agricultor. Daí, quando construíram a escola que eu te falei, que o Brizola, né? As brisoletas, chamadas brisoleta. Tu viu falar, né? Das brisoletas. Era um padrão só, né? Daí lá tinha indígena, era pertinho, faz divisa com a área indígena, lá onde eu morei. Anos. Acho que uns 19 anos eu morei lá. Meus índios iam lá, não tinha muito dentro da, sabe? Daí os que eram mais perto da nossa escola iam para lá. Entendeu? Bem amigos, bem queridos mesmo. Até hoje. Antigamente eles também tinham mais o hábito de acampar. Acampavam e começavam a fazer os trabalhos manuais deles, né? Esses dias veio uma me trazer um balaio, desses balaios grandes que elas fazem. Meu vizinho ali comprou um, daí eu disse, traz um pra mim, comadre. Tá bom. Daí demorou, acho que um mês, ela me trouxe esses dias. Bem feito, lindo, lindo, lindo. Daí ela diz, daí eu mandei ela entrar, ela entrou, sentou aqui. Daí ela disse, nós vamos pra fora também, comadre. A gente sai, eu digo, eu sei que você sai. Lá pro lado de Porto Alegre, ela disse. E lá nós temos, quantos que estudam lá, né? Meu Deus do céu. Nossa, tá bem adiantado a nossa área indígena aqui. Meu Deus. Sabe? Todos com uma formação assim bem alta, né? Faculdade eles têm de graça, né? Tem lá a casa deles em Porto Alegre que moram lá, então não tem despesa nenhuma, né? Um filho meu trabalhou de professor, depois não quis. Só que o meu filho, se ele tivesse ficado ali, ele estava, meu Deus do céu. Porque não dá para dizer que ele tem um apelido de índio, né? Não dá pra dizer que não é índio. Até agora eu xingo ele, diz, por que não ficou, criatura? Tava com uma terra ali, tinha pegado terra, porque todos eles têm os seus pedaços de terra, né? Ele poderia ter se naturalizado indígena. Aqui tinha uns alunos meus que eram branco não, eram negros assim, tipo eu, cabelo bem piché. E daí eles se naturalizaram índio, trocaram o sobrenome todo. Foram meus alunos, sabe? E não eram índio. Não era. Daí eles resolveram a se mudar daquele lugar onde eles moravam, onde eu dei aula para eles, e vieram para a área indígena. A mãe dele, tia e tios, se naturalizaram. Todos são índios agora. Trocaram, mudaram, sabe? E tiveram sorte, porque daí ganharam terra, né? E um tá muito rico, um que era aluno meu, que é naturalizado. Então, os trabalhos manuais, isso é uma característica das peneiras, cestos, balaios? Sim, tudo. É lindo. Não vão para lá vender, às vezes? A gente vai ir lá... mas vocês têm também uma reserva indígena lá perto, não tem? Temos. São Valério? Não, acho que tem outra. Exatamente, São Valério. E lá em Acorá não tem? O nome da terra indígena é Inhacorá. É terra indígena em Acorá, em São Valério. Em São Valério. Mas lá em Acorá mesmo não tem reserva, né? Porque lá a reserva ficou em São Valério. Mas o nome, entendi. Né, eu sei. Tem relação histórica. Sei. O nome da reserva é em Acorá. Eu não sabia, eu tenho um afilhado meu que
Casou com uma de lá de São Valério. E aqui é Guarita. Guarita. Reserva indígena do Guarita. Vocês vão lá também fazer um trabalho, né? Mas tem que ir. É muito bom. Meu Deus. A senhora acha que as coisas eram diferentes nessa relação com o indígena no passado? Algumas pessoas tinham preconceito com os indígenas? Tinham. Muitos tinham. Eu não, eu nunca tive preconceito com eles. Sempre procurei tratar bem. Eu, meu falecido marido, meus filhos, a gente sempre se deu super bem com eles, sabe? Eles, quando eu mudei dessa localidade, que eu dava aula para alguns índiozinhos, né, filho deles, e cansavam de vir para a cidade e me traziam, depois que eu tô aqui, faziam presente, milho verde, moranga, batata doce, sabe? Assim, então a gente sempre teve relação. E o meu filho, esse que trabalhou com eles lá de professor, bem aqui, logo depois que sai da cidade, a primeira vila ali, tu vai ver. O nome do lugar é Estiva. Ouviram falar? Não? É uma sede bem grande que tem ali. Meu filho trabalhava ali. Daí, mas eles queriam bem, meu filho. Meu nome do meu filho era Rogério, né? Ele chamava Professor Rogério. Professor Rogério. Que a gente me incomoda até hoje. Mas ele tu olha pra ele, tu diz que ele é um índio, não dá pra dizer que não é índio. Cabelo tudo, sabe? Bem liso, bem preto, bem... Tem o apelido índio. Não quis ser professor. Era meu sonho quando os filhos meus fossem professor, nem me quis. Não é advogado, mas faz 13 anos que está numa cadeira de rota. Filho do coração, né? Biológico mesmo, legítimo, eu tenho só 2. E daí esse do coração é o mais velho. Mais velho. Quando eu me casei, daí logo já adotei ele. E daí ele se formou na Unijuí, advogado, excelente advogado, de renome era aqui na região. De repente, ele novo, faz 13 anos, né, que ele está na cadeira de roda, deu um AVC, pronto. Sou muito sentida, muito, sabe, esse choque, esse baque me envelheceu bastante, me tirou poucas forças, né, mas que nada, tem que ir levando. A filha dele estava estagiando também com ele, no mesmo escritório, minha neta, né, hoje ela tem OAB, formada, tudo em escritório, ali em Coronel Bicapo também, mas ele não, eu coitado, não, nós tentamos dar o computador, dar uma máquina para ele, não teve jeito. Ele conversa tudo, ele sempre foi de pouca conversa, ele conversa, mas tem horas que ele sai fora da casinha, nota, né, e lê, gosta muito de ler. Meu Deus, ele entende tudo, política, de futebol, então, meu Deus do céu. Só que dá um bloqueio, né? Para dizer que vai exercer a profissão dele. Nunca mais. 13 anos, querendo. Nós tentamos dar o celular para ele. Quando a gente viu, ele estava ligando à toa para lá e para cá, né? A gente tirou. Tá tirando foto das minhas flores? Então eu tirei foto ali na minha garagem também, ali de trás. Depois eu quero tirar uma foto com vocês também. No meu celular, né? A senhora gosta de cultivar o seu jardim? Gosto. E sabe qual é meu hobby? É ler. Eu já te contei. Adoro ler. Meu Deus do céu. Tenho pilhas de livro. E leio e releio. Eu adoro. O 100 Anos de Solidão é com o Gabriel Garcia Marques. Mas eu adoro aquele livro. Não sei quantas vezes eu li. Gosto muito de ler. Sou preguiçosa. Na cozinha eu sou uma aberração. Porque onde eu me criei, daí era a nona, são italianos, Secone, né? Ela que lidava na cozinha, né? Eu dizia na época, com a boia, com a comida, era ela. Eu era na limpeza, lavava a louça. Eu tenho pavor de cozinhar. Mas daí, eu faço, né? Preciso. Só que eu tenho minhas famílias, meus vizinhos aqui são minha família. Vizinho. Eu moro sozinha, faz 17 anos, né, que eu moro sozinha, só eu e Deus. Mas meus vizinhos me cuidam mais do que meus próprios filhos mesmo. Do que meus netos também. Meu Deus, são queridos. Meus afilhados que eu tenho muitos afilhados aqui.
Meus alunos já de idade, velhos, que já estão, sabe? Às vezes eles me encontram, cada dia que eu subo para cima já, eles vêm me encontrar. Mas daí me dão força, né? Eu digo bem, sozinho. Logo que meu falecido morreu, ele queria que eu trouxesse um neto, que tem um neto lá em São Paulo das Missões. Daí, traz o Luan para morar contigo. Eu disse, não. Traz uma neta, então. Não quero. Quero sozinho porque, eu pensei, bem querido, ele trabalha na prefeitura de São Miguel das Missões. E eu disse, não quero, vou ficar sozinho, porque no fim, depois que eles vão passando uma fase, vai mudando de fase, eles também vão ser, né? Mas não, meu neto deu muito querido. Tenho muitos netos, tenho um bisneto bastante também. Minha idade é de bisneto já. Bom, e a oportunidade, então, para a senhora vir para a Redentora foi através da sua irmã? Da minha irmã. Se não fosse a minha irmã abrir o caminho de Santo Ângelo. E a minha irmã, que cabeçuda, como dizia meu finado pai, ela fugiu do noivo que ela tinha lá. Era a música do Sasso, esse Sasso. Pois, ela fugiu, pegou meu pai não estava, meu pai trabalhava nas granjas dos Pisoloto também. Era tratorista, né? Pois ela tirou a aliança do dedo, minha mãe estava sentada assim, minha mãe usava avental, né? Eu também. Sou doente por avental, não seco uma colher na cozinha sem avental. Minha irmã tirou a aliança, mãe, entregue pro Ângelo. Ok? Não. E se mandou pra cá. Eu estava com a mala pronta. Você veio. Pegou, daí ela pegou lá na coordenadoria de Santo Ângelo para vir para cá. E eu, quando eu vim, já peguei na coordenadoria de Santa Rosa, né? Era que pertencia daí à região. E deu certo. E por que ela escolheu aqui? Para escapar do namorado. Mais longe possível. Coitado do rapaz. Muito. Família, sabe? Família, meu Deus. O pai queria, acho que ter vindo atrás dela e matado. Mas não adianta. Eu também não conhecia ninguém aqui. Tinha um namorado lá em Santo Ângelo também não deu certo, vim pra cá, daí conheci meu marido aqui, né? Meu marido é nascido e criado aqui. Um dos primeiros moradores da Redentora foi o filho do meu sogro. Bem ali na avenida, era a casa deles. Ali onde tem a casa de calçado, nessa rua aqui, essa rua mesmo, na Tenente João Passos. Tem minha sobrinha ali, tem uma sorveteria do ladinho, tem uma sala ali que tem sorveteria. Aí tem uma loja grande de calçado, uma casa com 2 pisos, aí ela mora ali. E a minha sogra morava ali também, criou os filhos dela ali. Tinha 5 filhos homens e 2 filhas mulheres, a minha sogra. Bonita ela é. A senhora trouxe o retrato dos seus sogros? Sim. Só para a gente mostrar agora durante a entrevista. O que a senhora sabe sobre ele ser tenente? Mas ele era muito, como é que eu vou te falar? Muito respeitado também aqui, né? Muito, todo mundo queria bem ele, meu Deus, Redentor era foi um dos primeiros, né? Também moradores daqui da Redentor, e sempre morou nessa rua, era estrada, era tudo mato, tudo campo, né? Não tinha nada, era tudo. Quando eu cheguei aqui na avenida ali, sabe? A avenida era trilho, chão assim, sabe? Chão batido e com, como é que eu dizer, os capim no meio assim, sabe? Essas estradas do interior, né? Era assim. E o meu sogro, eu não conhecia ele. Mas ele era muito respeitado. Todo mundo. A senhora pode mostrar para a câmera. Pode mostrar para a câmera. Assim? E essa foto é daquelas, parece aquelas pinturas dos quadros. Os quadros reproduzidos que diziam, né? Que era a pintura mesmo. E ela? Ela conheceu ela? Sim, ela eu conheci bem, meu Deus. Era a segunda mãe minha. E daí meu pai e minha mãe moravam lá, eu me casei, daí, meu Deus, família muito boa. Todos eles. Ela tinha, eu acho, uns 9 irmãos, homens. Só ela de mulher. Só ela.
Correia, ela tinha um sobrinho que morava lá em Santo Ângelo, sobrinho dela, o Ernestino Correia, morava lá. Até hoje tem a família dele que mora por lá. Pode colocar lá de novo. Essa foto. E o seu sogro, será que ele não teve nenhum envolvimento com a Revolução, já que ele era tenente? Teve também. Teve. Tem um livro que conta a história do Redentor, não sei se tu já viu aquele livro. Naquele ali conta. Diz que ele foram até... Eles moravam na época em Marcelino Ramos. Daí nasceu um cunhado meu, nasceu lá, né? A minha sogra estava grávida desse filho, nasceu lá, ela botou o nome de Marcelino. Nasceu Marcelino Ramos. Ela sempre contava essa história. Eu gostava, ela contava bastante história. Mas contava dele também, né? Foram para ir para São Paulo, não sei até onde. Foi uma tropa, né? Mas daí voltaram, que nem a vez da legalidade também. Eu lembro, meu irmão servia na época da legalidade, servia lá em Santo Ângelo, daí saíram, né? Não, eles ficaram tudo pronto para sair, né? Mas daí veio ordem que não era para ir. Lembra que deu aquela revolução da legalidade? Agora dia 31 de março, né? Que é do Brizola. Isso mesmo. Meu irmão estava no quartel, né? Você lembra de conversar com a sua sogra e ela contar essas histórias? Ela contava assim. Mas e os compadres e comadre, daí, dos bailes que iam, faziam bailes finíssimos, né? De galo. Meu Deus do céu. Roupa fina. Pena que eu não tenho muitas fotos deles também. Os filhos pegaram quando eles faleceram e cada um foi pegando, né? Eu fiquei com poucas fotos deles. Mas se divertiu muito. Aquele Marcelino Ramos lá. E eles faleceram aqui? Faleceram aqui. Os dois. Os dois faleceram aqui. Ela já com uma idade mais avançada. Sim, ela com 96. Ele faleceu novo. Ele bem novo, que nem o finado do meu marido também faleceu com 67 anos. Novo, né? Deu câncer. Em 90 dias se foi. Quando apareceu. E o meu sogro também. A senhora falou também que fundaram uma escola. Qual que era o nome dessa escola? A escola que está lá até hoje. Agora é um enorme. Meu Deus do céu. É essa brisoleta, né? Nós fomos as primeiras. Agora o nome da escola Antes era Escola Rural de Sítio Cassimiro. Né, o nome da escola. Quando a gente fundou. Daí eram as escolas rurais, que dizia Escola Rural de Sítio Cassimiro. Daí agora ela é chamada Escola Estadual de Primeiro Grau, né? Ensino médio, né? Assis Brasil. E o nome da escola foi eu que dei, Assis Brasil. Mas isso já tinha saído de lá. Tempo, né? Por que Assis Brasil? Porque eu gostava, daí fiz a biografia do Assis Brasil e dei lá para eles aprovaram, foi para a coordenadoria, porque tudo bem, né? Tudo bem. Foi aprovado lá, daí ficou. E uma outra que tinha mais para cá também, a minha colega pediu para mim fazer a biografia também, procurar, do Bento Gonçalves, aí fiz, também aprovaram, a delegacia aprovou, coordenadoria. Gostaram, mas né? Foi inspirado na... Foi inspirado na pessoa do Assis Brasil, né? Era um ilustre rio-grandense. E fica na localidade de Sítio Cassimiro. Sítio Cassimiro, com 2 S. Sítio Cassimiro, Redentor. É o segundo distrito de Redentor. E quando eu vim de Santo Ângelo para cá, eu te contei que era distrito de Tenente Portela aqui, né? Não tinha nada, não tinha banco, não tinha nada. A gente vinha, quando fazia os repasses das verbas, da nossa folha de pagamento, a gente tinha que ir em Campo Novo. Campo Novo tinha exatoria. Lembra das exatorias? Você não lembra? Criança? Agora existe, não sei o que fizeram. Era exatoria, daí a gente saía daqui, daí eles comunicavam, né, a gente, e a gente tinha que ir lá em Campo Novo receber. Por aqui não. Daí parou, daí criaram exatoria em Tenente Portela. Não um banco também, não tinha... Tenente Portela, quando cheguei, também era estrada de chão, né? Era o município nosso, era Tenente Portela. Daí também criaram exatoria em Tenente Portela, daí melhorou, daí ficava mais perto, né? Pra gente ir. Pra Tenente Portela receber. Daí depois, passado anos, que foi construído o banco. Banrisul, né? Sempre aqui, o meu sempre foi. A senhora sabe por que leva esse nome de Sítio Cassimiro?
porque os raízes mesmo eram chamados de... Tinha o sobrenome de... Sobrenome não. O sobrenome deles era Carvalho. Mas o apelido de Cassimiros. Os antiguíssimos dali, sabe? Digo, onde tinha esse meu aluno que se naturalizou, que a família dele toda se naturalizou indígena, era tudo na mesma linha do... Porque quando eu cheguei, a época que eu cheguei, eu dava em 2 escolas. Dava nessa estadual, que hoje não é mais estadual, hoje foi municipalizada. Eu sinto muito as escolas que eu trabalhei no estado e municipalizada. Só que no município é bom porque vem mais repasse de verba, né? Quando municipaliza, mas tinha igual o dinheiro. Vinha verba. Daí, então, eu dava aula de manhã, né, nessa escola do Sítio Casimiro, e à tarde eu ia para uma outra. 6 quilômetros de distância. A pé. Sabe? Fui 2 anos dando aula em 2 escolas. Depois, daí, me deram mais 20 horas, eu larguei a do município e fiquei só com o estado, daí, com 40 horas do estado. Daí, qual que era o nome da outra escola? Princesa Isabel. Não tem mais nada. Foram desativadas, né, muitas escolas. E qual era o nome da localidade dessa escola? Linha Marçal. Sítio Casimiro, Linha Marçal. Tem bastante alunos meu por aqui, desse tempo ainda, sabe? Meu Deus do céu. Esses dias eu fui no mercado, aqui na Cotricampo, né? Cheguei lá, daí quando eu chego, às vezes que eu não encontro muito, eu sou muito conversadeira, sabe? Converso demais. Meus filhos, um deles gosta de sair comigo, mas tem 2 que, meu Deus do céu, tem pavor, por isso que eu converso demais. Daí eu cheguei no mercado, mas eu usava com pressa, aí quando eu tô com pressa, eu peço para qualquer menino ou guri me atender. Conheço todo mundo mesmo. Vem cá, guri. Só que aquele eu não conhecia. Ele veio me atender, eu disse, me ajuda aqui, filho, ó. Eu não sei o que eu queria, acho que era bicarbonato, parece, uma coisa assim. Tá, daí o guri olhou pra mim assim. Não, eu falei pra ele, mas eu não te conheço. Faz pouco que tu tá aqui na Cotricampo? Ele disse, não faz, dona Mantina. Ele me chamou assim, bem como conhecido mesmo. Não, dona Mantina, não faz muito tempo. Daí ele disse assim, a senhora não me conhece? Eu disse, eu não. Olhei pro guri, eu não te conheço. Ele disse assim, mas a senhora foi professor da minha avó. Eu disse, mas daí eu tô muito bem dele. Quando ele disse, a senhora foi professor da minha avó. A pobrecinha da avó tá como diz o Gaúcho, tá nos pés da régua. Meu Deus, não podia ter falado isso. Vamos cortar essa palavra. Ai, meu Deus do céu. É fareadinha, como diz um amigo meu. E quando a senhora veio para cá ainda não era município? Não era distrito. Distrito de Tenente Portela. Mas logo em seguida já houve um movimento emancipacionista. E emancipacionista. Eu vim em 62 e daí em 64 daí foi emancipado, né? Desde o primeiro prefeito tô aqui. A senhora se Seu Constante Luiz Gemelli. Como que foi o processo da emancipação, do plebiscito? Mas todo mundo queria, né? Hoje eu falando com um sobrinho meu, esse que eu te falei, é muito amigo do Vanderlan, né? O Vanderlan largou ele ali também. Daí o Vanderlan chegou e hoje, agora quando estavam ali, dona Mantina, eu trouxe roupinha, eu sei. Eu falando pro meu sobrinho, eu sempre fui contra dos municípios, como diz o Chicanísio, desse tamanho assim, e se emanciparem, meu Deus do céu. Porque o nosso Rio Grande tem, quanto? 500 e poucos, né? Município. 497. Não é 500 e pouco, eu aumentei. Mas é quase. É quase. Só que eu sempre fui contra os pequenininhos. Pensa, aqui no primeiro distrito da Vereadora, que faz reserva, faz linha com a área indígena, que queriam emancipar. Hoje nós falamos com o sobrinho dele, tia, que tal se a Vila São João se emancipasse? Eu disse, nem fale. Mais outra lá que vai para Tenente Portela também, Tronqueiras também queria se emancipar. Mas onde é que já se viu? Depois eles querem, daí dá aquelas brigas com os governos, né? Querem verba. Então, hoje não se emancipa mais. Não, graças a Deus, claro. Já faz mais de 20 anos. Seu número é muito, né, pequeno de habitantes, né?
não é mais liberado para se emancipar, né? Na época, ficaram todo mundo parceiros da emancipação da Redentora. E as professoras, a escola não se envolveu no plebiscito, nas votações? O plebiscito é a votação do sim e do não. Era do sim e do não. Não tinha urna nas escolas? Tinha. As professoras não trabalhavam como sim, como mesários, né, que vai lá na época, presidente de mesa, e delegados, e fiscal, tudo. Tinha nas escolas, sim. Com a cédula do sim e do não, né? Tinha. Bem feito. E lá na escola que a senhora trabalhava, tinha urna? Tinha. Lá no Cícero Casimiro, tinha sempre. Até hoje tem. Até hoje tem sessão, né? Qual que é a distância aqui da cidade? Daqui lá dá 30 e pouco, 35 parece. 35 quilômetros. É longe? É longinho, mas é bom, é bem. Beleza. Quando vocês forem ali nos índios, na área indígena, vocês vão ver, Tem bem aqui, a primeira vila que vocês saem, vocês não têm ido para o lado de Tenente Portela, não. Não. Então, quando vocês saírem daqui para ir na área indígena, pega a primeira vila, que é chamada de Estiva, né? Aí logo tem uma estrada, assim, nós falamos, dupla, duplicada, né? Como é que fala aquela lá de Porto Alegre? A Freeway. A Freeway. É a Freeway do nosso município. Tem duas, uma é empedrada, com pedra, né? E bem boa. Muito bom que é. Quando chove, vamos por aquela ali. Quando o tempo tá bom, vamos para outra estrada. Beleza. Estiva, o que será que é estiva? É a vegetação? Estiva? Estiva era como faziam assim para, como é que eu vou te dizer, eles, os índios, tipo uma cama para dormirem, né? Uma estiva assim, construíram lá, faziam de capim, de macega lá, faziam ao modo deles lá, chamam de estiva. Uma esteira. Então, isso mesmo, parecido. Interessante. Muito engraçado. E como que a senhora conheceu seu marido? Meu marido? Nas festas, nos bailes, como é que eu dizer? Antigamente vinha muito circo também para cá, sabe? Circo, que a criançada gostava, né? Que vinha também? Parques também vinha seguido. E eu conheci meu marido nos bailes, nas festas também. Porque lá onde eu morei, lá no Sítio Casimiro, que eu morei muitos anos lá, eu me casei lá, eu morava lá quando me casei. Daí ele tinha um irmão que morava lá. Esse, o Marcelino, esse que eu disse que a minha sogra deu o nome, porque ele nasceu lá em Marcelino Ramos, né? Daí o irmão dele, a mãe, o pai, todos aqui na cidade. Daí esse irmão dele botou um armazém de compra e vendas de produto, de secos e molhados, aqueles armazéns que tinha antigamente, né? Daí o meu marido era piá novo ainda, era bem novo. Eu também era novo. E daí ele foi trabalhar com meu cunhado lá, com esse irmão dele lá, mas era bem, passava, porque lá onde eu morei era uma vila, era o distrito, né? Uma vila tem até asfalto, hoje tem asfalto, um bom pedaço de asfalto. Só que eles eram mais no interior, onde ele foi botar o armazém de compras e vendas de produto. Daí meu marido saiu daqui, da cidade, junto com o pai e a mãe, e foi para lá, com o irmão dele, trabalhar. Daí ali nós se conhecemos, nas festinhas, né? Nas festas, naquele tempo batiam surpresa, sabe? Sabe, Coirá também não é uma grande metrópole também, né? Eu sei porque minha irmã morou lá, com essas estradas, com o seu, o Pires, como é o nome dele? Que tinha... O Ataídes Pires, Acho que era a comadre dele, o Ataídes Pires, minha irmã. E a Sueli Estrada também era comadre dele. E ela era, como é que eu já vou te dizer, dos Aguiar, sabe? Tinha o seu Manuel Aguiar, daí o seu Manuel Dama, lá onde ela morou. Ela começou, sabe com quantos anos que ela veio ali para Inhacorá da aula? De Santo Ângelo ela veio para ali. Ela tinha 14 anos. Daí ela morou anos ali em Inhacorá, dando aula.
Uma das primeiras professorinhas também dali. Mas queriam bem ela. Meu Deus do céu. Parece-me que tinha uns que eram músicos ali também. Daí tinha o Aguiar, né? Tinha o seu Manuel Dama, que era casado com... Ele era Aguiar. E tem os parentes aqui, a Redentora. Aqui, nessa rua aqui. Essa era sua irmã. Minha irmã. Uhum. Ela já faleceu? Já apareceu, que foi a que fundou a escola lá do Cícero Casimiro. Foi a que me trouxe, né? Daí a outra... Primeiro para Inhacorá. Daí depois de Inhacorá, ela deu lá na esquina gaúcha, sabe? Entre Juiz, Serra de Cima, para aquelas bandas lá, né? Ela deu aula lá. E deu nessa escola também que eu estudei, sabe? Na escola do professor Diogo Moreno Ibanez, ela também deu aula lá. Ela deu uma... Era municipal, né? Era todas as escolinhas municipal. Daí depois que ela veio para cá, que ela veio para o estadual. Ele sempre foi estadual. E ficou até se aposentar, trabalhou 33 anos. E essa que mora em Curitiba se aposentou, trabalhou 37 anos em Curitiba. Morava também lá nessa escola, perto dos índios que eu te falei. A minha irmã é de Curitiba, o marido dela era de Maceió, né? Meu Deus do céu. Tinha uma fábrica de rede, de tapete, de tudo que é coisa. Os pais dele eram riquíssimos lá em Maceió. E ele veio para Santo Ângelo, ela conheceu ele lá em Santo Ângelo. A minha irmã veio para essa região vender, né? Vender os bagulhos deles de lá. Ela conheceu ele lá, daí casaram. E daí de lá de Santo Ângelo, eles moraram um pouco lá. De Santo Ângelo ela veio para cá. Aqui para a Redentora, né? Ele veio junto, não na escola, né? Nessa que eu trabalhei também e na outra. E daí o marido dela não gostou. Ele queria cidade grande, era acostumado, né? Imagina, Maceió e Santo Ângelo, né? Santo Ângelo perto do Redentor é uma grande metrópole, né? E na época que ele veio morar para cá, mas credo, tinha meia dúzia de casa, Redentor. Ele não gostou. Ele propôs se separar. Se você não sair daqui, né, nós vamos se separar. Ela disse, não, então vamos. Daí ela pediu transferência e foi para Curitiba. Lá ele gostou. Daí ele parou de vender Daí o pai dele também lá em Maceió terminou com as fábricas de coisa arada do Nordeste, né? Tudo que tinha direito, a fábrica deles fazia. Daí ele fez concurso lá em Curitiba, quando ele foi daqui, era novo ainda, né? Quando foi daqui da Redentor, largou tudo os bagulhos do velho, não quis mais, o velho também parou. E ele fez concurso na prefeitura de Curitiba e começou a trabalhar lá, concursar, funcionário público de Curitiba. Se aposentou agora, ele é falecido também. Ele faleceu. Tinha o apelido de Baiano, o nome dele. Só porque andava com aquelas... Meu Deus do céu, rede, colcha e tapete. E não tinha roupa também do Nordeste, lá que ele trazia e vendia. E como que foi a festa do casamento? A celebração e a festa? Quem? O meu? Ah, foi bom. Uhum. Casamos aqui, né? Aqui no distrito. Aqui. Não era município. Não, era município já. Bem no ano que se emancipou, em 64. Também me casei em 64. O ano que se emancipou, mas é que já tinha cartório, né? Daí damos nome aqui. E daí... Como é que foi? Eu não sei como é que foi. Eu não tinha maioridade. Daí a minha sogra que foi com nós no cartório e eu tive que ir lá em Santo Ângelo buscar a autorização do meu pai. Lá eu tive que sair daqui, fui lá em Santo Ângelo pegar a autorização dada no cartório, né, pelo meu pai. Os dois eram menores. Não, naquela época eu não sei como é que era. Tinha que ter, não sei, 21 anos, eu acho, né? E hoje, para ser maior, é 18, né? 18 anos. E né? vocês tinham que idade? Mas disseram, não tinha 21, eu não lembro. Bem, não tinha. Não sei como é que foi. Eu sei que a minha sogra que foi com nós no cartório, né? Mas ele já tinha servido em Santiago, no quartel. Tinha por que daí ali fizeram. Não sei como é que foi. Tinha que ter autorização dos pais. Dos pais, aham.
Daí eu fui pro Santo Ângelo e Mas e a festa? Foi aqui? a festa foi lá onde eu morava. Lá onde a minha irmã morava, lá, né? Lá no sítio Casimiro, onde eu dei o segundo distrito hoje, né? E a sua família veio? Meu pai e minha mãe já moravam ali. Aham, estavam. Meu pai e minha mãe já moravam ali. Logo em seguida, eles vieram morar. Ou não, mentira, que mentira. Não morava ali ainda, né? Eu fui lá pegar a autorização, né? E daí logo em seguida nós casamos, eles moravam lá depois que nós trouxemos eles. Eles compraram terra ali, tudo. Mas aí venderam. Venderam, tinha um bom pedaço de terra. Uma colônia de terra que eles tinham ali. Bem boa, cara. Tem um granjeiro agora que planta lá, comprou deles. Lá da Juricaba. Um senhor de origem da Labrida. E que recordação a senhora tem desse dia do casamento? Do dia do casamento? Poxa lá. Meus pais, os testemunhos de casamento eram dali, do sítio Casimiro, vizinhos nossos, amigos que eu parava, quando eu de solteiro parava na casa deles, né? Daí eu levei eles pra testemunha, né? Meus amigos dali. Daí depois levei eles para batizar o meu filho, o mais velho. Famílias boas, dos Otonelli, né? Ali. E o meu marido levou o irmão dele para testemunha do casamento. O Marcelino Paz. Anos Paz, o marido. João Luiz Correia Paz. Minha sogra era Correia e meu sogro Paz. Paz de paz mesmo. E de onde eles eram, será? Quem? A família do seu marido. Daqui mesmo, dessa região aqui. Tanto minha sogra, eu te falei que a minha sogra tinha 9 irmãos homens e só ela mulher. Eram entre 10 da família. Só ela filha mulher. E o meu falecido sogro eram entre dois irmãos, ele mais um outro. O outro parece, não sei se parece que o outro, não sei se mataram o outro irmão do meu sogro, uma coisa assim. Moravam tudo, não aqui na cidade, né? Mas no município mesmo, mais pra longe lá. Tem água gelada, pega na geladeira. É pro banheiro. Pode pegar, tem os litrinhos de água ali. Hã? E qual que é a primeira recordação da senhora chegando em Redentora, em 1962? Ai, meu Deus do céu. Eu senti muita falta de lá, né? Sem me acostumar. Claro, acostumado, né? Cidade grande lá na época que eu vim era um... E tu sabe do que... Meu, até o primeiro prefeito daqui da Redentora taxava nós duas, né? Nós duas. Porque todo mundo sabia que nós éramos de Santo Ângelo, né? Todo o pessoal taxaram nós de loucas. Diziam assim, só escuta a história. Diziam, o que será que essas duas loucas vieram fazer pra cá, meu Deus do céu? O prefeito falou. O prefeito é falecido, né? Muitos anos já, né? O primeiro prefeito. O que o senhor, ele falava engraçado, o que será que essas duas loucas vieram fazer aqui para esses buracos? Só que agora brigam para ir para aqueles buracos que nós fundamos, que nós fomos. Todo mundo quer ir para lá. Não tem, sabe? Quando chega na época de iniciar as aulas, meu Deus do céu, que agora é municipal, né? Mas na época que era do estado, todo mundo queria ir. Sempre era assim, ó, de professor. Daí não deixaram de ser loucas, daí ninguém mais. Daí quando eu saio os aniversários, que saiu bodas de ouro, eu fui lá, né? Não sei, 50 anos da escola. Não sei quantas vezes já que me chamaram da escola para mim ir lá dar minhas entrevistas também. Fui lá. Quando eu vejo, eles estavam tudo preparados, me esperando. Meu Deus do céu, fizeram uma recepção tão bonita para mim, tão bonita, que meu Deus, até eu me emociono. Daí, quando as meninadas, todas novas, né, professoras novas, vieram me receber, eu disse, mas como veio bastante louca de Redentora pra cá, está aqui, que morava aqui junto comigo, né? Daí vão todo dia de ônibus, às vezes, pra lá. Mas elas se matavam de rir, sabe? Eu disse, viu?
do tempo do finado Chicão, que era o prefeito, o primeiro prefeito, nós fomos taxados de loucas. E agora como é que tá cheio de gente de Redentor. Só que na época, até agora tem, acho que tem, o município acho que tem difícil acesso também. Pouco mais, né? Eu sempre tive no estado difícil acesso. Fui incorporado lá onde eu dei aula, incorporaram minha direção, difícil acesso, triênio, né? Triênio que eu tinha, adicional de 25%, quando fez 25 anos, né? Que eu já poderia me aposentar, eu me aposentei, mas o estado me deu aquela... Sim, direito, né? Claro. Só que agora, agora o Eduardo Leite deu o aumento, e para mim, eu acho que não vou ganhar. Só tem 15% do magistério que não vão ganhar aumento. 85% eu ganhei, 15%. E eu acho que eu estou esperando. Folha suplementar que ele vai fazer, vai ter. Esperando ver se ele vai me conceder, né? Não é muito, mas já dá toma uns gole. E como que foi a vinda? A senhora veio de ônibus? Da onde? De Santo Ângelo. Sim, de Mala e cuia. De mala e cuia, estrada de chão, né? A gente vinha aqui por dentro, não tinha asfalto, não tinha nada. Dos ônibus ficarem um dia, 2 dias atolado, né? Procurando o trator para puxar. Aqui também, esse trecho nosso aqui, que não tinha asfalto, era só atolador. Porque daqui, tu sabe que daqui vai Itapiranga, né? Atravessa, vai para Santa Catarina, né? Tem a balsa lá embaixo, né? E daí, estão falando a ponte, mas não sei se vai ser construído. E de lá de Santo Ângelo, claro, de mala e cuia de ônibus. Passava aqui por Sede Nova, por Humaitá, toda aquela rota ali, né? Boa Vista Buricá, mas era só estrada de chão. Só. Mas tô aqui. Não cansei de andar de ônibus. Adoro até hoje, eu vou para Curitiba de ônibus também. Eu vou para lá, quando meu pessoal de lá não vem me buscar, eu vou, pego o ônibus em Juiz e me mando para Curitiba. Vou para lá, fico uns 2, 3 meses para lá sempre. Agora eu vou ir só no final do ano. E que a senhora lembra então da vila? Tinha a igreja. A igreja. Ah, daí tu sabe que é escola, né? Tu sabe como é que é. Não tem ninguém na tua família que é professor? Tem. Meu pai. É mesmo? Meu Deus. Teu pai que é Rolim. Teu pai. Eu tinha meus colegas aqui. Uma faleceu bem novinha, pobrezinha. É Rolim. Maria Clair Rolim. E a outra, Cleusa Rolim também. O pai dela era seu Nerir Rolim, falecido. Viu, em escola, na época que nós chegamos aqui, não tinha assim merendeira como tem à vontade agora. Tinha uma que outra, às vezes não tinha, tanto era merendeira, tu era catequista, tu era professora, tu era enfermeira, tu era mãe, tu era pai, tudo, sabe? E a gente conciliava tudo e dava tudo certo. E hoje eu encontro com eles na rua, eles vêm me abraçar. Um choro, eu também choro às vezes quando eu encontro com eles, sabe? Daí eles dizem, meu Deus, a minha professora tá mais alta do que eu. Eu digo, não, filho. Porque tem uns cabecinhas branquinhas, sabe assim? Eu também, meu cabelo tem as químicas, né? Que hoje em dia não deixa parecer muito. Ai. Mas pra mim... O pessoal falava muito que no passado o professor era uma autoridade. Autoridade máxima, meu Deus, os pais entregavam lá, os pais levavam pra nós, sabe, lá no sítio Casimiro, ali na Vila Fogo também, vara de vime, sabe os vime, né? Sim, senhor. Nós passávamos na frente da casa dos pais, os aluninhos já indo na frente, né? Quando eles vinham, nós vinha vindo, eles iam junto, turma junto com nós, e pai de muitos já estavam na beira da estrada, a gente passava pra a escola, ó, professora, a vara, ó. Se eles obedecerem, matar. Passava, mas dava. E hoje vai fazer isso pra mim. Só que aprendiam, né? Claro, tabuada, a conhecer as letras logo em seguida, né? E hoje em dia, só não... E sempre tinha uns que não obedeciam. Sempre tinha uns. Mas tinha pais que iam lá na escola. Os filhos faziam arte. Quando chegavam em casa, as irmãs contavam, sabe? As irmãs, eram 3, 4 irmãos que iam, daí uns faziam a caveira dos outros pais, né?
Pois os pais pegavam, botavam dentro da caminhonete, atavam na caminhonete e iam lá no colégio. E suravam às vezes na nossa frente. Eu não gostava daquilo, sabe? Mas eles davam toda a autoridade. Todo mesmo. Castigo, a gente botava na... Onde que vai se botar hoje? Na frente, por exemplo, para lá a sala de aula, né? Aqui passava a estrada. Daí botava aqui na frente, eles olhando para lá. Daí todo mundo que passava na estrada, os cavaleiros, carroça, naquela época tinha lá, Santo Ângelo tinha muito, né? Aqui também, enxergava os pobrezinhos de joelho. De joelho na porta da... Não era certo, né? De joelho no grão de milho. No grão de milho, na frente do quadro, os pobrezinhos, quando não sabiam a tabuada, além de tomar umas palmadas de uma palmatória na mão, ainda ficavam na frente do quadro de joelhos, coitadinho. A palmatória era uma régua. Uma régua, claro. Não sabia tabuada, mas não podia também saber corrido. Mas eu nunca aceitei que meus alunos me dessem a tabuada. Eles tomavam a tabuada na época, né? Vem, fulano, tá. Lá, a gente sentada e eles ali em pé, né? A gente perguntando. Mas não era corrido, era salteado a tabuada. Tinha que saber. E se eu não soubesse, era uma palmatória. Dona Mantina, a senhora que é natural das Missões, o pessoal sempre contou muitas histórias de lendas. São Miguel das Missões. Não faz muito tempo que eu fui lá, São Miguel. Da região missioneira se contava muita história de lendas. Meu colégio, o Cepete Araju, conhece o colégio Cepete Araju de Santo Ângelo? Não conhece? Eu saí do Nofre Pires, claro, eu não tinha dinheiro para pagar particular nas irmãs, né? Porque os colégios particulares de Santo Ângelo eram o colégio dos padres, os seminaristas, né? O seminário dos padres, tinha o seminário que era bem longe, o seminário mesmo, né? E tinha o colégio dos padres na cidade, bem ali. E o meu colégio era o Cepete Araju. Ai, que coisa mais boa do mundo, na época dos desfiles. Para aqueles lados lá, muitas lendas, né? Lendas mesmo. E a gente, criança, às vezes acreditava, né? Depois que você começa, né? Mas era linda de ver as lendas. Aqueles campos, naquelas campanhas. A minha avó morava... Você não conhece? Dizia esquina Marcelo, daí tinha o Juizinho, também esquina Juizinho. Lá em Santo Ângelo tinha uma, como é que eu vou dizer? Uma hidrelétrica, como é assim, que nem sabe? Ai, meu Deus. E daí, porque daí as homens contavam das lendas, né? Contavam. Lenda do Negrinho do Pastoreiro, lenda do Cepete Araju. E a gente mesmo da escola, né? Não sei se hoje ainda eles cultuam isso ali nas escolas. Eu acho. Outro é o regionalismo. Eu sou apaixonada pelo gauchesco. Nas escolas a gente fazia... tinha fotos, tinha foto dos alunos da semana da Semana Farroupilha, sabe? Ai, todo mundo representando. A senhora separou mais 2 fotos, a senhora gostaria de falar sobre elas? Qual? Vamos ver. Esse é o meu falecido marido, né? Vivemos 47 anos. Não faltava 3 anos para as bodas, né? Ele se foi. Mas era meu companheiro inseparável. Meu Deus do céu, muita falta. Faz 17 anos. Mas tudo bem, né? Um dia também a gente sabe que ninguém é eterno, né? Mas era companhia. E aqui minha neta, o meu filho mais velho, minha nora, e eu e a minha neta. Agora ela faz computação na faculdade. E o marido dela também faz. Ele é o marido dessa minha neta, que é de São Martinho aqui, sabe? São Martinho. Daí ele começou a namorar ela, daí veio para Coronel Bicaco e fez concurso, né? A prefeitura abriu concurso, ele fez concurso
passou, foi em primeiro lugar. Ali nem uma semana, o prefeito nomeou ele. Teve sorte, né? Muito, muito querido. Também ele trabalha. Quantos filhos a senhora teve? 3, biológico 2, né? E um do coração, um adotivo. 3 filhos. E aqui estão os 3, ó. Os seus 3 filhos. Os 3 filhos. Esse aqui é o do coração. Esse aqui é o mais velho, né? Não tinha nenhum. Aí. Esse que tá na cadeira de roda, pobrecinho. Você tem muitas fotografias. Meu Deus do céu, credo. Como a gente junta, né? Meu Deus do céu, é coisa. Bota lá. Eu disse, o que será que eles vão fazer quando eu morrer? A gente pensa, diz que a gente tem que falar na morte também, né? Sabia? Assim como a gente fala na vida, nós temos que falar também na morte, né? Falar no caixão, falar como é que quer o funeral, se quer com música, quer sem música. Não, é verdade. Eu tenho exemplo da minha irmã, essa que fundou a escola lá, porque ela dizia, não, você tem que falar na morte também, não é só na vida. Isso... Como que a senhora quer ser lembrada? Eu falo para minhas vizinhas, o que eu falei para vocês é que meus vizinhos é minha família. Lá, aqui, mas ali, todos, sabe? Eu digo, ó, eu quero ir maquiado, você que não me coloca um batom para você ver uma coisa que eu vou ter puxado. Quero, mas não quero choratel. Não quero. Eu sou eu sou muito forte, sabe? Sou uma negra velha bem forte mesmo. Graças a Deus. Todo esse tempo sozinha, né? Vivendo com meus vizinhos aqui. Meus filhos vêm em seguida, eles vêm. Um tá lá o meu mais velho tá lá em Eugênio de Castro. Conhece o Eugênio de Castro? Tá lá. Também era Santo Ângelo, né? São João Mirim, Eugênio de Castro, tudo de Santo Ângelo. Alegria, Miacorá, Chapeta, Independência, São Miguel. Muito bom. O que Redentora significa na sua vida? Tudo para mim. Redentora, posso dizer que é a minha segunda... É uma mãe, eu considero a Redentora em si, sabe? Mas, meu Deus, eu amo de paixão a Redentora. Eu sempre digo, eu fico pé da cara se alguém falar alguma coisinha da Redentora. Mas eu defendo com unhas e dentes. Não quero que fale, sabe? Sempre tem os fofoquinha, né? E às vezes quando é tempo de política mais ainda, sabe como é a cidade pequena? E eu já corto, ó. Não mesmo. Minha terra natal é Santo Ângelo, mas eu adotei a Redentora como minha também. Como que a senhora se sentiu hoje revisitando as suas memórias do passado? Muito bom. Adorei, amei. Gostei mesmo. Fico muito agradecida. Só estou preocupada. Vocês não querem tomar um suco? Nada? Tomar uma água gelada? Não tem? Como diz o meu sobrinho de manhã, o meu sobrinho disse assim, tia, sabe que agora todo mundo tem medo dos venenos, que estão matando tudo envenenado. Deus o livre, desde a morte daqueles de lá de Torres, né? Lá do Ceará também. Não sei o que nós falamos, que ele disse, meu Deus, agora é tudo envenenado. Bom, para a gente encerrar, a senhora quer deixar uma mensagem final para os seus filhos, para os seus netos, as próximas gerações da sua família, que no futuro, daqui 20, 30, Sim. 50 anos, vão poder ver essa entrevista? Sim, quero mesmo. Quero deixar para os meus netos, que eles, e meus filhos, meus netos e meus bisnetos, né? Eu já falei que tem bastante bisnetos também. Quero deixar que eles continuem o legado, o meu, né? De amar essa terra, de se amarem, né? De serem unidos para sempre. Porque onde há discórdia, nada vai para frente. Município nenhum vai para frente. Então eu sou muito a favor ao amor, sabe? Ao amor, ao perdão. Eu sempre prego isso para os meus filhos. A gente tem que estar com o coração brando e a mente também sã.
Eu sou muito, eu te falei, né, que meu hobby é ler. Eu leio muito em Bíblia, tudo, né? Não sei fazer crochê. Sabe fazer crochê? Não sabe? Então é isso que eu quero deixar para meus filhos. Que eles continuem como eu, né? Sou também. Tenho amizade com todo mundo, graças a Deus. Mas amizade mesmo, sabe? É fora de série, né? Logo eu fiquei viúvo, eu pensei em me mudar para Coronel Bicato. Daí meus filhos disseram, mãe, o que a senhora quer fazer? Lá também eu tenho uma vasta, né? O círculo de amizade, mas não que nem aqui, né? Fica aqui, e é mesmo. Aí junto com meus vizinhos, tô em casa. É tudo juntinho assim, ó. É. Tem uma garagem ali, não tenho carro, nada, mas sempre tem uns carrão ali na minha garagem. Agora tem uma Hilux, uma estrada, isso aqui aqueles pets, né? Eu não tenho. Quando era nova, não tirei carteira, né? Que me arrependo. Minhas vizinhas aqui fizeram carteira, aqui, que é minha comadre, e daqui a outra dele de construção. Vamos fazer a carteira, intendente de Portela, instrutor de lá. Isso logo que eu fiquei viúvo. Então não podia tirar a carteira, porque não é luxo, não é, né? É uma necessidade. Para mim, que eu estou nessa idade, né? Eu olho ali para aquela garagem e digo, o que adianta, né? Mas que nada. Tá bom, sim. Dona Mantina, eu quero lhe agradecer mais uma vez por ter nos recebido aqui na sua casa. Eu que agradeço. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Um trabalho maravilhoso que estão fazendo. Acho que, porque aqui eu amei, em todas as comunidades, em todas que vocês vão. Vão fazer mais aqui na cidade também? Vamos continuar. Esse trabalho não tem fim. Não tem fim. Viu? A semana que vem vocês estão aí de novo. Que joia, né?